Na antiga cidade de Anatote, uma vila sacerdotal, a poucos quilômetros de Jerusalém, vivia um jovem chamado Jeremias, filho de Hilquias, um sacerdote da linhagem de Levi. Sua vida seguia os passos esperados de um menino do templo familiarizado com os costumes, as leis e os rituais da fé de seus antepassados. Nada, à primeira vista, parecia extraordinário em sua infância, mas o céu tinha outros planos. Era um tempo de grande instabilidade em Judá. O povo de Deus, outrora fiel, agora se inclinava diante de ídolos estrangeiros. Os altares estavam contaminados, os líderes corrompidos, e a aliança com o Senhor havia se tornado apenas um ritual vazio, repetido com os lábios, mas distante do coração. Foi nesse cenário sombrio que o Senhor falou com Jeremias, não em sonhos, nem por meio de outros homens menos, mas diretamente, com clareza, com força, com ternura e autoridade. Antes que eu te formasse no ventre, eu te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. As palavras ressoaram dentro dele como um trovão e como uma brisa ao mesmo tempo. Jeremias sentiu o peso daquela revelação. Ele não fora apenas escolhido, fora moldado desde o ventre para uma missão. Mas seu coração, ainda jovem, vacilou. Ele respondeu: Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Era sincero. Não se via como um orador, muito menos como alguém digno de representar a voz de Deus entre os reis, sacerdotes e multidões endurecidas. Mas o Senhor, com paciência paternal, respondeu com firmeza: Não digas, sou um menino. A todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar. Então, algo poderoso aconteceu. O próprio Deus estendeu a mão e tocou a boca de Jeremias. Não foi um gesto simbólico apenas. Foi o selo de um novo tempo. O toque do Eterno transferiu autoridade, capacitação e propósito. Eis que ponho as minhas palavras na tua boca. Menos disse o Senhor. Vê, hoje te coloco sobre nações e reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares, e também para edificares e plantares. Jeremias ouviu e sentiu que sua vida nunca mais seria a mesma. Deus então lhe mostrou duas visões. A primeira, uma vara de amendoeira. O Senhor explicou: Viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. A vara da amendoeira florescia mais cedo que as outras árvores. Simbolizava vigilância, prontidão. Assim também era o Senhor menos atento, pronto para cumprir o que dissera. A segunda visão foi mais alarmante. Uma panela fervente, inclinada do norte. O Senhor disse que do norte viria o mal sobre Judá. Um julgamento se aproximava não por acaso, mas como consequência da rebeldia do povo. Deus preparava Jeremias para uma missão difícil. Ele seria rejeitado, seria atacado, mas também seria guardado. E tu, cinge os teus lombos e levanta-te, e fala-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe. Eis que hoje te ponho como cidade forte, como coluna de ferro e como muro de bronze contra todo o país, menos contra os reis de Judá, seus príncipes, seus sacerdotes e o povo da terra, e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias estava sozinho, mas não estava desamparado. O Deus que o conhecia desde antes de seu nascimento, agora o enviava como atalaia em tempos de crise. Aquele jovem, tímido e introspectivo, passaria a ser a voz do céu em meio à apostasia da nação. Ele não buscou o chamado, não o desejou, mas não podia fugir dele. E assim começou a trajetória de um profeta que viveria entre lágrimas, prisões e visões menos, mas que nunca deixaria de falar o que Deus colocasse em sua boca. O dia em que o Senhor tocou os lábios de Jeremias não apenas marcou o início de sua missão,
foi o fim de sua antiga vida. Tudo o que ele conhecera até ali. A rotina pacata de Anatote, a instrução sacerdotal, os ritos e a segurança de viver como mais um dentre os filhos de Levi. Tudo isso ficou para trás. Agora ele carregava nas costas o peso da palavra do Senhor, uma palavra que ele não poderia esconder, uma verdade que queimaria como fogo em seus ossos se tentasse calar. E como se Deus soubesse da dificuldade que ele enfrentaria, da rejeição, das perseguições e do desprezo, foi bondoso em começar seu ministério com visões. Mas não foram visões de glória ou triunfo. Foram visões simbólicas, profundas, carregadas de significado e presságio. A primeira foi uma imagem simples, uma vara de amendoeira. Jeremias, que vejo uma vara de amendoeira. E o Senhor lhe respondeu: viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Parece pequeno, não é um galho de árvore, mas para quem entende os sinais, aquilo era gigantesco. A amendoeira era a primeira árvore a florescer em Israel depois do inverno. Era o sinal da chegada da primavera. E o nome hebraico da amendoeira, shaked, é muito semelhante à palavra usada para vigiar ou velar, shoked. Com isso, Deus estava dizendo: eu estou acordado, estou vigilante, estou atento, o que eu falei, cumprirei. Era um lembrete claro para Jeremias. A palavra que ele carregava não era mera opinião ou interpretação. Era uma promessa viva. Deus estava observando pessoalmente para que cada sílaba se realizasse no tempo certo. A segunda visão, porém, era mais perturbadora. Que vejo uma panela fervente, inclinada desde o norte, e o Senhor explicou: do norte se derramará o mal sobre todos os habitantes da terra. A panela fervente simbolizava o juízo iminente. O inimigo viria como água a escaldar, fervente e devastadora. E esse inimigo vinha do norte. Uma referência direta ao Império Babilônico, que, embora geograficamente estivesse mais a leste, sempre invadia pela rota do norte. Jeremias entendeu o recado. Deus estava prestes a agir. E sua ação não seria branda, seria julgamento. Mas o mais difícil ainda estava por vir. O Senhor continuou: porque eis que convocarei todas as famílias dos reinos do norte, diz o Senhor, e virão, e porão cada um o seu trono à entrada das portas de Jerusalém, contra todos os seus muros em redor, e contra todas as cidades de Judá. E pronunciarei contra eles os meus juízos, por causa de toda a sua malícia, pois me deixaram, e queimaram incenso a deuses estranhos, e adoraram as obras das suas próprias mãos. Deus não poupava palavras. O motivo do castigo era, claro, infidelidade espiritual, idolatria, corrupção, injustiça. O povo escolhido havia se prostituído com os deuses das nações, e mesmo quando Deus os advertia, voltavam-se contra ele com mais obstinação. Jeremias, ainda jovem, teria que proclamar essa verdade dura, e Deus, sabendo que o profeta enfrentaria oposição ferrenha, advertiu com veemência: tu, pois, cinge os teus lombos, levanta-te e dize-lhes tudo quanto eu te mandar. Não te espantes diante deles, para que eu não te envergonhe diante deles. Eis que hoje te ponho como cidade fortificada, como coluna de ferro e como muro de bronze, contra todo o país, contra os reis de Judá, seus príncipes, seus sacerdotes e o povo da terra. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Deus sabia. Jeremias sofreria a oposição de reis, autoridades religiosas e até mesmo do povo simples. Ele seria rejeitado pelos líderes políticos, espirituais e pelas multidões que preferiam ouvir mentiras reconfortantes do que verdades dolorosas. Mas o Senhor também prometeu: eles lutarão contra ti, mas não vencerão, porque o próprio Deus estaria ao lado dele. A partir desse momento, Jeremias não teve mais sossego. Ele começou a proclamar o juízo de Deus nas praças, nos mercados, nas entradas dos portões.
Suas palavras cortavam como espadas. Denunciava as práticas injustas, o roubo, o adultério, a idolatria nos montes, os cultos aos deuses estrangeiros, a confiança enganosa nos rituais do templo como se fossem amuletos. O povo dizia: temos o templo do Senhor. O templo do Senhor está conosco, como se isso os blindasse contra o castigo. Jeremias, com coragem, respondia: não adianta dizer templo do Senhor se suas mãos estão cheias de sangue e suas bocas cheias de mentiras. Ele chamava o povo ao arrependimento verdadeiro. Dizia: corrijam seus caminhos, pratiquem a justiça, libertem o oprimido, não oprimam o estrangeiro, o órfão e a viúva. Não derramem sangue inocente, não sigam outros deuses. Mas quanto mais ele pregava, mais o povo endurecia. Muitos o chamavam de traidor, de blasfemo, de perturbador de louco. Mas Jeremias não parava. Em sua intimidade, ele sofria, orava, chorando, questionava Deus, pedia forças, lamentava sua solidão, mas continuava fiel. Esses primeiros anos moldaram sua alma como ferro. Era como se cada pregação o tornasse mais consciente da dor de Deus pelo povo. Jeremias não era apenas a boca do Senhor, ele era também o coração exposto, a ferida aberta do Altíssimo diante de um povo rebelde. Ele viu de perto os sacerdotes fazendo alianças com reis pagãos, viu o povo sacrificando crianças a Moloque no vale de Nom, viu mulheres acendendo incenso à rainha dos céus, e não pôde ficar calado. Jeremias sabia: Deus estava prestes a remover sua mão protetora. O juízo era questão de tempo, e seu papel era alertar, ainda que ninguém ouvisse. Assim começava um ministério solitário, doloroso, mas cheio de propósito. O menino que se achava incapaz estava se tornando uma muralha diante da corrupção de uma nação. O ministério de Jeremias rapidamente se transformou em um campo de batalha espiritual, não apenas contra a idolatria do povo, mas contra os próprios líderes religiosos e profetas que alegavam falar em nome de Deus, à medida que ele proclamava mensagens de juízo, arrependimento e destruição iminente. Outros profetas anunciavam prosperidade, paz e segurança. Essa contradição gerava confusão entre o povo e colocava Jeremias em constante oposição. Jeremias se via cercado por um ambiente de falsidade institucionalizada. Os sacerdotes, responsáveis por manter o culto puro e santo ao Senhor, estavam corrompidos. Muitos deles haviam se aliado a interesses políticos e econômicos, vendendo sua integridade em troca de poder. Os profetas, que deveriam ser a voz de Deus, tornaram-se aduladores dos reis e do povo, dizendo exatamente o que queriam ouvir. O profeta se entristecia profundamente com essa realidade. Ele via claramente que a religião se transformara em uma máscara, um teatro onde as aparências religiosas ocultavam práticas abomináveis, e ele foi chamado para rasgar essa cortina de hipocrisia, mesmo que isso significasse enfrentar os mais poderosos da nação. Em suas mensagens, Jeremias denunciava com veemência os profetas que profetizavam mentiras. Ele dizia que eles anunciavam visões de seus próprios corações, não da boca do Senhor. Eles proclamavam sonhos inventados, criavam palavras doces e tranquilizadoras, mas que não vinham do céu. A consequência disso era devastadora. O povo permanecia em seu pecado, confiando em palavras falsas, convencido de que tudo estava bem. Jeremias chegou a confrontar esses falsos profetas diretamente. Ele expôs seus enganos publicamente, dizendo que estavam enganando o povo e provocando a ira de Deus. Um dos confrontos mais marcantes foi com o profeta Ananias, que diante do povo e dos sacerdotes no templo, declarou que o cativeiro babilônico terminaria em 2 anos e que todos os utensílios do templo seriam restaurados. Jeremias respondeu com coragem, dizendo que se essa palavra fosse realmente de Deus, ela se cumpriria, mas também afirmou que,
Quando um profeta profetiza paz, sua veracidade só será confirmada se a paz realmente vier. Dias depois, o Senhor falou com Jeremias e o instruiu a dizer a Ananias que ele havia quebrado um jugo de madeira, mas em seu lugar viria um jugo de ferro. E mais, que Ananias morreria naquele mesmo ano por haver pregado rebeldia contra o Senhor, e assim aconteceu. Em poucos meses, o falso profeta estava morto. Essa foi uma demonstração clara de que Deus não toleraria falsidades ditas em seu nome. Jeremias também se tornou um inimigo para os sacerdotes. Eles o acusavam de blasfêmia e desrespeito ao templo. Muitas vezes, seus sermões inflamados causavam alvoroço entre os ouvintes. Em uma ocasião, o sacerdote Pazur, responsável por supervisionar a segurança do templo, mandou prender Jeremias e o colocou no tronco, um tipo de instrumento de tortura. No dia seguinte, ao ser solto, Jeremias declarou que o nome de Pazur agora seria Mudor ao redor, pois Deus traria terror sobre ele e sobre toda a sua casa. E profetizou que ele veria seus amigos morrerem à espada e que ele próprio seria levado cativo para a Babilônia, onde morreria. Esses confrontos constantes tornaram Jeremias um alvo. Ele era espiado, ameaçado, acusado de traição. Muitos desejavam sua morte, e por mais que desejasse recuar, ele não conseguia calar. Sua alma estava marcada pelo fogo da palavra de Deus. Ele mesmo confessou, em um de seus desabafos, que tentou não falar mais, mas sua angústia se tornava insuportável. Era como se seus ossos queimassem por dentro. Jeremias caminhava pelas ruas de Jerusalém como um estranho. As pessoas cochichavam ao vê-lo. Os líderes o rejeitavam. Os falsos profetas o confrontavam. E mesmo assim, ele permanecia firme. Não havia multidões aclamando sua coragem. Não havia recompensas por sua fidelidade. Havia apenas um compromisso profundo com a verdade divina. Ao longo desse período, Deus continuava a enviar mensagens por meio dele, ora chamando ao arrependimento, ora anunciando destruição, mas sempre deixando claro que seu coração estava ferido pelo pecado do povo. Jeremias era como uma testemunha de um julgamento cósmico. Sua voz ecoava como a de um advogado que, mesmo sabendo que seu cliente está culpado, ainda busca uma última chance de redenção. Esse tempo de conflito moldou Jeremias como profeta. Ele se tornou ainda mais aguçado em discernir o verdadeiro do falso, a justiça da hipocrisia, a reverência do ritual vazio. E mesmo entre lágrimas, mesmo entre inimigos, ele nunca deixou de falar. Era como se sua própria existência estivesse entrelaçada com a missão que Deus lhe confiara: ser voz, ser denúncia, ser luz em meio à escuridão da religião corrompida. E assim, Jeremias continuava ferido, mas fiel, só, mas sustentado, rejeitado, mas imbatível, porque falava em nome do Senhor dos Exércitos. Com o peso do chamado profético e o acirramento dos conflitos com os líderes religiosos, Jeremias mergulhava cada vez mais fundo em sua missão de denunciar o pecado e clamar pelo arrependimento. Ele já havia compreendido que não era apenas um mensageiro do juízo, mas também um instrumento da misericórdia divina. Deus, antes de executar a sentença, insistia em chamar seu povo de volta. Jerusalém, no entanto, não queria ouvir. Era como uma cidade surda. As palavras de Jeremias ecoavam pelas praças, pelos mercados, pelos corredores do templo, mas caíam no vazio. A cada esquina, o profeta via sinais do declínio espiritual e moral do povo. Havia injustiça nos tribunais, opressão dos pobres, exploração de órfãos e viúvas, corrupção entre os juízes e negócios fraudulentos entre os comerciantes. O pecado não era mais escondido, era celebrado. Em meio a tudo isso, Jeremias proclamava mensagens de advertência. Ele pedia que o povo voltasse às veredas antigas, que buscassem a justiça e se arrependessem de seus maus caminhos. Ele lembrava da aliança feita no deserto, da fidelidade de Deus nos dias antigos e da responsabilidade do povo em obedecer à sua voz. Mas ao invés de ouvirem,
zombavam dele. Em um de seus discursos mais marcantes, Jeremias expôs a ilusão do povo em confiar no templo, como se ele fosse um talismã. O povo dizia com orgulho que o templo do Senhor estava entre eles, como se isso fosse uma garantia de segurança. Mas o profeta, inflamado pelo espírito, os confrontou. Disse que o templo se tornara um covil de ladrões. Eles entravam com mãos sujas de sangue, com corações cheios de mentira, e pensavam que os sacrifícios resolveriam tudo. Jeremias gritava: o Senhor não aceita hipocrisia. Ele quer obediência e verdade no íntimo. Apesar da dureza das mensagens, havia sempre um fio de esperança. Jeremias falava da possibilidade de restauração, caso o povo se arrependesse. Deus estava disposto a perdoar, a curar a terra, a restaurar a sorte da nação. Mas o arrependimento precisava ser genuíno. Não bastavam palavras, precisavam de ações. Mudar o coração, deixar os ídolos, cuidar do pobre, agir com justiça. Enquanto o povo continuava endurecido, sinais começaram a surgir. Pequenos presságios do juízo iminente. O profeta via movimentações militares nas fronteiras, alianças sendo desfeitas, ameaças externas crescendo. Deus lhe dava palavras proféticas que apontavam para a Babilônia como instrumento de correção. O Império do Norte avançaria com força irresistível. Os muros cairiam, o templo seria profanado. Os príncipes seriam levados cativos. Jeremias não apenas previa, ele sentia. Era como se carregasse o peso de todo o juízo nas costas. Suas pregações tornaram-se ainda mais carregadas de emoção. Em certa ocasião, ele foi às portas da cidade com um vaso de barro. Ali, diante de líderes e anciãos, proclamou a palavra do Senhor. Depois, quebrou o vaso no chão, declarando que, assim como aquele vaso não podia mais ser consertado, Jerusalém também seria despedaçada. A imagem era forte, o gesto era simbólico, mas nem isso comoveu o povo. Em outro momento, Jeremias escreveu todas as suas profecias em um rolo, ditando-as ao escriba Baruque. Esse rolo foi lido publicamente no templo, numa tentativa de fazer o povo refletir. A notícia chegou ao rei Joaquim, que mandou trazer o rolo, mas em vez de se arrepender, o rei rasgou cada pedaço lido e jogou no fogo até consumir todo o escrito. A atitude revelava o coração endurecido da liderança. Eles não apenas ignoravam a palavra de Deus, mas a desprezavam. Mesmo assim, Deus ordenou a Jeremias que reescrevesse tudo novamente e mais, que acrescentasse novas palavras de julgamento contra o rei e sua casa. A fidelidade do profeta diante de tanta rejeição era impressionante. Ele não se calava, nem mesmo diante da indiferença dos poderosos. Jeremias também foi até a porta do templo, onde milhares de peregrinos passavam durante as festas. Ali, em meio à multidão, clamava por arrependimento. Ele dizia que não adiantava oferecer sacrifícios enquanto se cometia injustiça. Deus não se agradava de cerimônias vazias. Ele queria um povo com o coração quebrantado, com mãos limpas e lábios sinceros. Era um combate constante. Jeremias contra a nação inteira. E mesmo assim, ele permanecia. Ele não era movido por aplausos, não buscava aprovação. Era como um vigia no muro, alertando mesmo quando ninguém prestava atenção. Seu chamado era mais forte que sua dor. À medida que os sinais se intensificavam, o profeta sabia que o tempo estava se esgotando, mas ainda assim ele pregava, ele chorava, ele esperava, porque mesmo em meio ao juízo, Jeremias conhecia o coração de Deus e sabia que, se houvesse um mínimo arrependimento, o Senhor poderia mudar o curso da história. Assim, avançava sua jornada profética entre apelos e ignorados sinais do céu e o som crescente dos exércitos inimigos se aproximando. O relógio da graça estava correndo. E Jeremias, com voz embargada e alma ferida, continuava a gritar no deserto da incredulidade: voltem para o Senhor, enquanto ainda há tempo. Enquanto Jeremias clamava por arrependimento e alertava sobre o juízo iminente, uma força ainda mais traiçoeira se levantava contra ele. Os falsos profetas,
Eram muitos homens bem vestidos, eloquentes, cercados por aplausos e favores dos poderosos. Eles falavam suavemente ao coração do povo, dizendo: paz, paz, quando não havia paz. Suas mensagens eram doces aos ouvidos, mas vazias de verdade, e isso tornava a missão de Jeremias ainda mais difícil. Esses líderes religiosos diziam que Deus jamais permitiria a queda de Jerusalém, pois era ali que estava seu templo. Afirmavam que os babilônios não ousariam tocar no povo escolhido. Pregavam prosperidade, estabilidade e bênçãos menos mesmo enquanto o povo vivia em corrupção. Usavam a religião como escudo, como justificativa para manter seus privilégios e manipular a fé das multidões. Jeremias via tudo aquilo e se angustiava. Sabia que, por trás das vestes sagradas e dos discursos bonitos, havia engano. Os falsos profetas não falavam em nome de Deus. Suas visões vinham de seus próprios corações, não da boca do Altíssimo. Por isso, o profeta os confrontava diretamente. Chamava-os de adivinhos, de enganadores, de mentirosos, e não poupava palavras. Eles fortalecem as mãos dos ímpios, para que ninguém se converta de sua maldade. Tornaram-se para mim como Sodoma, e seus habitantes como Gomorra. As palavras de Jeremias incomodavam tanto os líderes religiosos que, em diversas ocasiões, ele foi preso, espancado e humilhado publicamente. Um dos casos mais marcantes foi o confronto com o sacerdote Pazur, chefe da vigilância no templo. Após ouvir as palavras de Jeremias contra o santuário, Pazur mandou que o profeta fosse açoitado e colocado no tronco, um instrumento de tortura pública. No dia seguinte, ao ser solto, Jeremias não recuou, olhou nos olhos de Pazur e lhe deu um novo nome, Magor Missabib, que significa terror por todos os lados. Era uma profecia direta. Pazur e sua casa seriam levados cativos para a Babilônia. A coragem de Jeremias em denunciar os falsos líderes era impressionante. Mesmo sabendo que sua vida estava em risco, ele não se calava. Ele compreendia que o maior perigo para o povo não era apenas o exército inimigo, mas a mentira religiosa que os mantinha cegos. Ele dizia que os falsos profetas alimentavam o pecado com promessas de impunidade. Ofereciam uma religião sem arrependimento, um Deus sem santidade, uma fé sem cruz. Houve também um episódio com o falso profeta Ananias. Em pleno templo, diante de uma multidão, Ananias contradisse Jeremias e quebrou um jugo de madeira que o profeta usava como símbolo da submissão à Babilônia. Declarou que, em 2 anos, o Senhor quebraria o jugo do rei da Babilônia e traria os cativos de volta. A multidão aplaudiu. Jeremias, com tristeza, apenas disse: Amém. Oxalá o Senhor faça isso. Mas depois, em segredo, Deus falou ao profeta. Ananias mentiu, e por isso morreria em poucos meses. E assim aconteceu. Ananias caiu morto, como sinal de que a palavra do Senhor é verdadeira e a mentira tem prazo curto. A corrupção religiosa não se limitava aos falsos profetas. Os sacerdotes também haviam se desviado. Em vez de ensinar a lei, a manipulavam. Vendiam favores, trocavam justiça por ofertas. Fechavam os olhos para a idolatria dos ricos e apontavam os dedos para os pecados dos pobres. O templo, que deveria ser casa de oração, havia se tornado um mercado de interesses políticos e econômicos. Jeremias chorava por tudo isso. Em sua alma, sentia a dor de Deus. Não era apenas indignação, era lamento. Ele via a fé sendo usada como arma de controle, via o nome de Deus sendo profanado por aqueles que deveriam ser seus representantes. E por isso, sua voz se tornava mais urgente, mais aflita, mais desesperada. Mesmo com todo o peso da perseguição, Jeremias continuava a pregar, muitas vezes sozinho, outras vezes ao lado de Baruque, que anotava tudo com fidelidade. Os registros do profeta se tornaram documentos sagrados, preservando não apenas a denúncia,
mas também o clamor pela restauração. Era uma guerra espiritual. De um lado, a verdade impopular de Jeremias. Do outro, a mentira confortável dos falsos profetas. E no meio, o povo dividido entre escutar a voz que doía, mas salvava, ou seguir a mentira que agradava, mas destruía. A tensão crescia, o cerco se fechava, mas Jeremias permanecia em pé como sentinela da verdade, mesmo que a verdade doesse. Seu ministério se tornava cada vez mais perigoso, mas ele sabia, melhor sofrer por falar a verdade do que ser aplaudido pela mentira. E assim, entre prisões, escárnio e confronto, o profeta seguia, não para agradar homens, mas para honrar a voz que o chamara ainda no ventre, a voz do Deus vivo. No meio da tempestade de condenações, rejeições e advertências, Deus dá a Jeremias um gesto simbólico carregado de esperança. Era como se, no meio do deserto árido de juízo, brotasse uma flor. O povo, os reis e os sacerdotes ignoravam suas palavras. A Babilônia se aproximava com fúria, a destruição parecia inevitável. E então, Deus ordena algo inusitado, que Jeremias comprasse um campo. Sim, um campo em plena guerra iminente, quando qualquer propriedade estava prestes a ser tomada pelo invasor, quando ninguém em sã consciência investiria em terras que seriam destruídas. Mas Deus estava ensinando, por meio de um ato simbólico, que sua justiça não anula sua misericórdia, que mesmo em meio ao juízo, ainda há promessas. Jeremias obedeceu, comprou o campo de Anamiel, seu primo, em Anatote. Pesou a prata, registrou tudo em escritura. Chamou testemunhas e mandou guardar os documentos em vasos de barro, para preservá-los por muitos dias. Era um ato profético. A terra seria restaurada. As casas, os campos e as vinhas voltariam a ser comprados naquela região. Mas o próprio profeta ficou perplexo com a ordem. Orando, ele disse: Senhor Deus, eis que tu fizeste os céus e a terra com teu grande poder, e nada te é demasiadamente difícil. Tu mostras benignidade até 1000 gerações, mas retribuis a iniquidade dos pais nos filhos. Tu és grande em conselho e poderoso em obras. Contudo, tu me disseste: compra o campo, mesmo com a cidade sendo entregue aos caldeus. Era o clamor de alguém que acreditava, mas não compreendia, que obedecia, mas tremia. Jeremias, o homem firme, também era humano. Ele via a destruição, sentia a solidão, e ainda assim Deus lhe pedia para agir com esperança. E Deus respondeu, não com uma simples explicação, mas com uma promessa poderosa. Eis que eu sou o Senhor, o Deus de toda a carne. Haveria algo demasiado difícil para mim. Deus reafirma que a calamidade viria sim, que o povo havia se rebelado repetidas vezes, que suas obras eram más, desde o menor até o maior, que os reis, os príncipes, os sacerdotes e os profetas haviam se desviado, que Jerusalém provocara a ira do Senhor com suas abominações, que haviam construído altares a Baal e até sacrificado seus filhos a Moloque menos, algo que Deus jamais ordenara. Mas, após afirmar o juízo, Deus declara: todavia, trarei cura para esta cidade, trarei paz e segurança, farei com eles uma aliança eterna, não deixarei de lhes fazer o bem, porei o meu temor no coração deles, para que jamais se apartem de mim. O campo comprado por Jeremias se tornava assim símbolo de algo maior, o renovo, a promessa de que Deus restauraria seu povo, de que, após o choro e a destruição, viria a consolação, de que mesmo em meio ao fogo do castigo, Deus ainda preparava um futuro. Esse episódio revela a profundidade do coração profético. Jeremias não era apenas anunciador de desgraças, ele era também guardião da esperança. Ele pregava o juízo com lágrimas nos olhos, mas também apontava para a fidelidade de Deus, mesmo quando tudo parecia perdido. Guardemos a cena, o povo zombando, os inimigos avançando, Jerusalém à beira do colapso. E ali, num canto discreto, um profeta
assinando a escritura de um campo, um ato silencioso, mas poderoso, uma profecia escrita em prata e selada com fé. O campo de Jeremias nos ensina que, mesmo em tempos sombrios, a esperança não morre, que a fidelidade a Deus não depende das circunstâncias, que obedecer pode parecer loucura diante dos olhos humanos, mas é sabedoria diante do trono eterno. E assim, enquanto todos fugiam e se escondiam, Jeremias plantava promessas no solo da desolação. Um gesto simples que ecoa até hoje. Deus não desiste do seu povo. Mesmo quando tudo parece perdido, ele já está escrevendo o próximo capítulo e selando com esperança o pergaminho do futuro. O cenário escurecia. O tempo do arrependimento parecia esgotado. As palavras de Jeremias, antes ignoradas, agora ecoavam com força brutal, pois tudo aquilo que ele anunciara começava a acontecer. A Babilônia cercava Jerusalém. Os portões estavam fechados. A fome começava a assolar as famílias. O medo se espalhava pelos becos e muralhas. Era o fim de uma era. Mesmo assim, Jeremias permaneceu fiel ao seu chamado. Enquanto muitos profetas sumiam ou silenciavam, ele seguia firme, como sentinela da verdade. Não era fácil. Ele não era apenas um profeta. Era um homem, cercado por ameaças, desprezado, preso, acusado de traição. Mas sua fidelidade ao Senhor não vacilava. Durante o cerco, o rei Zedequias buscava conselhos. Em segredo, chamava Jeremias ao palácio, esperando ouvir uma palavra de esperança. Mas Jeremias não dourava a verdade. Dizia com clareza: se você se render ao rei da Babilônia, sua vida será poupada e a cidade não será queimada. Mas, se resistir, Jerusalém será entregue às chamas e você será entregue nas mãos de seus inimigos. Zedequias ouvia, mas temia mais os nobres do que a Deus. Entre o temor ao povo e a covardia espiritual, seguia paralisado. Não obedecia ao profeta, nem combatia os falsos conselhos. O rei era como um barco à deriva, incapaz de tomar decisões firmes. E Jerusalém afundava lentamente. Jeremias, por dizer a verdade, foi jogado numa cisterna por oficiais enfurecidos. O buraco era profundo, escuro, úmido, não havia água, apenas lama. O profeta afundava até os joelhos. Ali, sozinho, em silêncio, esperava a morte. Mas Deus usou um estrangeiro, um etíope, chamado Ebed-Meleque, para intervir. Com compaixão e coragem, esse servo do rei convenceu Zedequias a permitir o resgate do profeta. E com cordas e trapos, Jeremias foi retirado da cisterna. Mesmo humilhado, Jeremias continuava proclamando: assim diz o Senhor. Falava nos portões, nos pátios, nos corredores do palácio. Não poupava líderes, não bajulava o povo, não amansava o juízo. Dizia que Jerusalém cairia, que o templo seria destruído, que os reis seriam levados cativos, que a desobediência traria ruína. E por isso era considerado inimigo do Estado. O cerco apertava. Dentro da cidade, as crianças choravam de fome. As mães dividiam os últimos grãos. Os soldados olhavam para os muros com desespero. E mesmo assim, os príncipes não se humilhavam. Confiavam em alianças políticas, em muros de pedra, em palavras vazias de conforto, mas não se rendiam ao Deus vivo. Jeremias clamava por rendição, não por covardia, mas por obediência. Ele entendia que a Babilônia era um instrumento de juízo nas mãos de Deus. Resistir era resistir ao próprio Senhor, mas ninguém queria ouvir. Chamavam-no de derrotista, de traidor, de louco. E então chegou o dia. Os babilônios romperam os muros. A cidade foi invadida. O templo saqueado e queimado. O rei Zedequias tentou fugir, mas foi capturado. Seus filhos foram mortos diante de seus olhos, e ele teve os próprios olhos arrancados. Foi levado cativo.
exatamente como Jeremias havia profetizado. Mas o profeta não foi morto. Nabucodonosor, rei da Babilônia, ordenou que Jeremias fosse poupado. Era como se mesmo no meio da destruição, Deus protegesse aquele que fora fiel à sua voz. Jeremias foi entregue aos cuidados de Gedalias, governador nomeado pelos babilônios. O cerco de Jerusalém foi o ápice da tragédia nacional, mas também foi a exaltação do caráter de Jeremias. Ele não vacilou, não mudou sua mensagem para agradar, não traiu seu chamado, pagou o preço, sofreu, chorou, foi preso, afundou na lama, mas permaneceu fiel. Esse episódio nos ensina que fidelidade a Deus nem sempre nos livra do sofrimento, mas nos sustenta dentro dele. Que proclamar a verdade pode custar caro, mas silenciar diante do erro custa ainda mais. Jeremias não venceu com espadas, mas com a firmeza de sua obediência. Ele foi testemunha viva de que Deus cumpre sua palavra menos tanto a de juízo quanto a de esperança. E mesmo diante da ruína total, sua voz continuava ecoando. Assim diz o Senhor. O cerco de Jerusalém não foi o fim para Jeremias, foi a confirmação de seu ministério. Um profeta rejeitado pelos homens, mas honrado por Deus. A fumaça da destruição ainda subia dos escombros de Jerusalém. Os muros estavam em ruínas. O templo, que fora o centro da fé do povo, agora era cinzas. O clamor das mães, o silêncio dos órfãos e o olhar perdido dos poucos sobreviventes preenchiam o cenário de desolação. Mas mesmo ali, em meio ao pó do juízo, Jeremias ainda tinha um papel a cumprir. Diferente de muitos, ele não foi levado cativo. Deus o preservou como prometera. Os babilônios, impressionados com sua postura, o trataram com respeito. Nabucodonosor, rei da Babilônia, mandou dizer: toma-o e cuida bem dele. Não lhe faças mal algum. Trata-o como ele desejar. Jeremias poderia ter ido viver tranquilamente na Babilônia. Recebeu essa opção, mas escolheu permanecer com o remanescente que ficara em Judá. Não buscava conforto, buscava fidelidade. Sabia que Deus ainda falava com os quebrados, com os que ficaram para trás. Gedalias, o governador nomeado pelos babilônios, recebeu o apoio de Jeremias. Por um breve momento, parecia haver esperança de reconstrução. A terra estava devastada, mas havia espaço para recomeçar. O profeta encorajava o povo: vivam em paz, trabalhem a terra, sirvam ao rei da Babilônia, e o Senhor lhes fará bem. Era uma palavra de submissão, mas também de redenção. Mas a paz durou pouco. Ismael, um descendente da linhagem real, liderou uma conspiração contra Gedalias. Em um ato de traição e violência, o matou durante um banquete. A tragédia mergulhou os sobreviventes em desespero. O medo do retorno dos babilônios era palpável. Muitos pensaram em fugir para o Egito, buscando proteção onde Deus dissera que não era o caminho. E aqui, novamente, a voz de Jeremias se levantou. O povo veio até ele e pediu: ora por nós ao Senhor teu Deus, fala conosco e obedeceremos a sua palavra. Jeremias orou por 10 dias e então respondeu: assim diz o Senhor, não desçais ao Egito, permanecei nesta terra. Eu edificarei e não destruirei, plantarei e não arrancarei. Não temais o rei da Babilônia, pois eu sou convosco para vos livrar. Era claro, Deus queria que eles confiassem nele, mesmo na terra devastada, que permanecessem apesar do medo, que confiassem em sua direção e não em suas estratégias humanas. Mas o povo mentiu. Apesar de prometer obediência, rejeitou a palavra. Disseram a Jeremias: tu falas falsamente. O Senhor não te enviou. E com isso, arrastaram o profeta para o Egito à força, junto com os demais. Mais uma vez, Jeremias era levado para onde não queria. Um idoso agora, cansado, machucado, talvez frustrado menos, mas ainda fiel. No Egito, ele continuou profetizando, denunciou a idolatria do povo
que voltou a oferecer incenso à chamada Rainha dos Céus. Eles diziam: foi quando queimávamos incenso a ela que tínhamos fartura. Desde que paramos, tudo desabou. Jeremias com tristeza respondeu: foi por causa dessas abominações que Jerusalém caiu. Vocês não aprenderam nada. Mesmo em solo estrangeiro, mesmo sendo zombado e desacreditado, Jeremias manteve sua missão. Era como uma tocha acesa no meio da neblina da rebeldia. Ele sabia que a palavra do Senhor não volta vazia, e mesmo que não visse arrependimento, plantava verdades com fidelidade. Esse período mostra a dor do profeta. Ele havia visto o juízo acontecer, havia suportado tudo por amor ao Senhor e ao seu povo, e agora, entre os escombros da esperança, via o coração do povo permanecer duro. Mas Jeremias seguia, porque sua aliança não era com os resultados, mas com Deus que o havia chamado. A missão de Jeremias entre os sobreviventes é uma lição viva de perseverança. Mostra que mesmo quando tudo desmorona, a fidelidade permanece. Que mesmo quando as pessoas falham, Deus continua falando. Que há valor em permanecer onde Deus quer, mesmo que pareça o lugar errado. Ele não era apenas o profeta das lágrimas, era o pastor das ruínas. A voz firme em meio ao colapso, o símbolo de que, mesmo no exílio, Deus ainda caminha com os seus. Na terra do Egito, Jeremias já era um homem idoso. Seus cabelos estavam brancos, sua voz mais rouca e seu corpo mais frágil, mas seu espírito continuava inabalável. Ele carregava não apenas as cicatrizes da perseguição, mas também o peso de décadas profetizando para um povo que, em sua maioria, nunca o quis ouvir. Mesmo assim, ele não abandonava sua missão. Era como uma tocha acesa num vale de escuridão. Os israelitas que haviam fugido para o Egito pareciam determinados a repetir os mesmos erros que destruíram Jerusalém. Em vez de arrependimento, voltaram à idolatria. Acendiam incenso à Rainha dos Céus, preparavam bolos em sua homenagem e afirmavam que quando cultuavam essa deusa, havia prosperidade. A queda de Jerusalém, segundo eles, era a culpa de terem abandonado esses cultos. Jeremias os confrontou com veemência. Ele se levantou diante do povo em Táfnis e declarou com ousadia: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, vós e vossas mulheres com vossas mãos cumpristes os votos feitos para oferecer sacrifícios à Rainha dos Céus. Pois bem, cumpri os vossos votos, mas ouvi a palavra do Senhor. Eu vos juro pelo meu grande nome, jamais será pronunciado o nome do Senhor na boca de qualquer homem de Judá na terra do Egito. Eu os vigiarei para o mal e não para o bem. A sentença era dura. Jeremias declarou que aquele grupo seria consumido, que apenas um pequeno número escaparia para contar a tragédia, que Deus entregaria os judeus do Egito à espada, à fome e à morte, que os deuses que haviam escolhido não poderiam salvá-los. O povo mais uma vez recusou-se a ouvir. Era como se estivessem cegos pela rebeldia. Preferiam confiar em ídolos estrangeiros do que no Deus que os havia libertado do Egito séculos antes. A ironia era cruel. Haviam saído do Egito com Moisés pela fé, e agora voltavam ao Egito para repetir os mesmos pecados desta vez, sem intenção de sair. Mesmo assim, Jeremias permaneceu profetizando. Ele teve uma última missão simbólica. O Senhor mandou que ele pegasse pedras grandes e as escondesse na entrada do palácio de Faraó em Táfnis, à vista dos judeus, e depois dissesse: assim diz o Senhor, eis que eu trarei Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e colocarei o seu trono sobre estas pedras que escondi. Ele armará ali sua tenda real e ferirá a terra do Egito. Era uma profecia ousada. Jeremias dizia que o mesmo rei que destruiu Jerusalém viria também sobre o Egito, que não havia escapatória, que Deus era soberano sobre todas as nações, que fugir não bastava, não havia refúgio onde a idolatria reinasse. Esse confronto final de Jeremias não foi apenas contra os ídolos de barro e prata,
Foi contra a dureza do coração humano. Foi contra a falsa religiosidade que busca conforto em rituais vazios. Foi contra a tentativa de viver longe da verdade, mesmo depois de tudo. É provável que Jeremias tenha morrido no Egito. A Bíblia não registra sua morte com clareza. Algumas tradições dizem que ele foi apedrejado por seus compatriotas, outras que morreu em paz. Mas o que se sabe com certeza é que ele permaneceu fiel até o fim. Seu confronto com os deuses do Egito representa o auge de sua coragem. Já não tinha apoio nem seguidores. Estava velho, cansado e fora de sua terra, mas não deixou de falar, não deixou de se levantar, não deixou de ser profeta. Jeremias nos ensina que não importa o lugar, a idade ou a oposição. Quem é chamado por Deus deve continuar proclamando a verdade, mesmo quando ninguém quer ouvir, mesmo quando parece tarde demais, mesmo quando tudo ao redor grita derrota. Ele encerrou sua jornada não com glória humana, mas com a honra de ter sido fiel. Sua vida inteira foi um sacrifício vivo, e seu legado, uma advertência e um exemplo. O profeta que chorou, que sofreu, que enfrentou reis e multidões, terminou sua missão como começou, falando em nome do Senhor. Com a passagem dos anos, o nome de Jeremias foi se tornando sinônimo de fidelidade, sofrimento e coragem. Embora desprezado em vida por grande parte do povo, sua voz ecoou para além da sua geração. O ministério de Jeremias não terminou com sua morte. Ele vive nas páginas que escreveu ou ditou, e no impacto que sua obediência teve sobre a história de Judá e sobre o futuro da fé em Deus. Seu legado não se mede por seguidores, milagres ou glória pública. Mede-se por sua resistência, por sua fidelidade diante da rejeição, por sua disposição de ser o mensageiro da verdade, mesmo que isso lhe custasse tudo. Jeremias foi um sinal vivo de que a palavra de Deus não se curva diante da opinião pública, não se molda aos caprichos da maioria. Ela permanece firme como o próprio Senhor que a pronunciou. As profecias que Jeremias entregou se cumpriram com exatidão, o juízo veio. Jerusalém caiu, o templo foi destruído. O exílio aconteceu. Tudo o que ele anunciou entre lágrimas tornou-se realidade. Isso fez com que, mesmo depois da tragédia, muitos voltassem a ler suas palavras com reverência. Ele tinha razão, ele era de fato profeta do Altíssimo. Jeremias não apenas anunciou destruição, também profetizou restauração. Falou de um novo pacto, um tempo em que a lei de Deus seria escrita nos corações, e não apenas em tábuas, um tempo em que cada um conheceria o Senhor de maneira íntima. Essa promessa se tornaria um dos pilares da esperança messiânica. O autor da carta aos Hebreus, séculos depois, citaria essas palavras ao falar de Jesus Cristo. Jeremias havia plantado no solo da dor a semente de uma nova aliança, menos que brotaria na cruz. Outro fruto poderoso de seu legado foi o jovem Baruque, seu escriba e companheiro. Baruque foi mais do que um secretário. Ele foi um discípulo, um herdeiro espiritual. Registrou as palavras do profeta. Sofreu com ele, fugiu com ele. Foi ameaçado ao seu lado. A fidelidade de Baruque é prova de que, mesmo em tempos de apostasia generalizada, ainda há corações dispostos a seguir a verdade. Além disso, o impacto de Jeremias foi sentido no próprio coração dos exilados. Na Babilônia, muitos passaram a ler suas cartas, suas advertências e suas promessas. Ele os encorajava mesmo à distância. Dizia: edificai casas, plantai hortas, casai e multiplicai-vos. Buscai a paz da cidade, para onde fostes levados, porque na sua paz vós tereis paz. Era uma palavra que não apenas explicava o castigo, mas apontava para a reconstrução. Jeremias foi também, sem querer, um modelo para os profetas futuros. Ezequiel o leu, Daniel o citou. Seus escritos atravessaram gerações, influenciando a teologia, a esperança e a identidade do povo de Deus
Ele mostrou que ser profeta não é apenas prever o futuro, mas carregar o coração de Deus no presente. Sofrer com ele, chorar com ele, falar como ele, mesmo com tudo que enfrentou: prisões, humilhações, solidão, rejeição, ameaças. Jeremias permaneceu firme. Sua vida é um lembrete poderoso de que o sucesso aos olhos de Deus é muito diferente do sucesso aos olhos humanos. Ele não viu avivamento, não presenciou arrependimento em massa, mas viu a fidelidade de Deus sustentá-lo até o fim. Hoje, quando abrimos as páginas do seu livro, não lemos apenas história. Lemos resistência, lemos fé, lemos um homem que escolheu obedecer mesmo quando todos o mandavam calar. Lemos a dor de alguém que amou profundamente um povo que não queria ser amado por Deus. Jeremias é a prova de que a palavra do Senhor pode ser amarga para quem a prega, mas é sempre verdadeira. Seu legado desafia todos aqueles que desejam servir a Deus com integridade. Ele nos lembra que há honra no sofrimento por uma causa justa, que há glória na fidelidade silenciosa, que há poder na palavra que permanece, mesmo quando tudo ao redor desmorona. Assim, o profeta das lágrimas se torna o profeta da esperança, não por ter sido compreendido, mas por ter sido fiel. E no fim das contas, é isso que conta diante do céu. Não quantos nos seguiram, mas se seguimos a voz de Deus até o fim. Entre as páginas carregadas de juízo e exortação, o livro de Jeremias também guarda algo extremamente íntimo e humano: suas confissões. Esses trechos nos revelam não apenas o profeta, mas o homem, não apenas o porta-voz de Deus, mas o filho, o servo, o sofredor, o amigo solitário. Jeremias não escondia seu coração. Ele o colocava diante de Deus em lágrimas, em clamores, em palavras amargas, em súplicas de socorro. As confissões de Jeremias são únicas nas Escrituras. Ele expressa sentimentos que poucos ousariam verbalizar. Reclama do peso da missão, questiona a justiça de Deus, lamenta ter sido chamado, diz que preferia nunca ter nascido. Denuncia a solidão, o escárnio, o abandono. Mas mesmo quando se queixa, ele não abandona sua fé. Mesmo ferido, continua confiando. Mesmo desesperado, não nega a verdade de Deus. Isso faz de Jeremias não apenas um profeta, mas um modelo de humanidade real diante do divino. Numa das passagens mais comoventes, ele diz: seduziste-me, Senhor, e fui seduzido. Foste mais forte do que eu e prevaleceste. Sou ridicularizado o dia inteiro, todos zombam de mim. Aqui, Jeremias descreve a tensão entre o chamado irresistível de Deus e a dor de obedecê-lo. Ele se sentia aprisionado por essa missão, como se não tivesse escolha, e ao mesmo tempo esmagado pela consequência de sua fidelidade. Ele também revela o que acontece quando tenta calar a voz profética. Se digo, não me lembrarei dele e não falarei mais em seu nome. Então a sua palavra está em meu coração, como fogo ardente encerrado em meus ossos. Estou exausto de contê-la. Já não posso... Essas palavras mostram um conflito interno entre a dor de falar e o peso de calar. Jeremias estava dividido entre o sofrimento da obediência e a tortura da omissão. Para ele, não havia caminho fácil. Ele carregava a palavra como uma chama viva, menos ao mesmo tempo cura e ferida. Também há momentos em que Jeremias deseja justiça contra seus inimigos. Pede que Deus intervenha, que veja sua dor, que o defenda. Em sua vulnerabilidade, ele mostra que a intimidade com Deus permite expressar as emoções mais profundas, sem filtros, sem máscaras. E Deus ouve e Deus responde. Não com repreensão, mas com consolo, com direção, com promessa de presença. Essas confissões revelam um dos aspectos mais belos do ministério profético: a permissão para ser humano diante de Deus. Jeremias não era um herói imbatível, era um homem ferido, mas sustentado, um vaso frágil, mas cheio da glória de Deus, um coração partido, mas que continuava pulsando
com fidelidade. Em muitos momentos, Jeremias amaldiçoou o dia do seu nascimento. Disse que preferia não ter vivido, que sua vida era apenas dor e vergonha. Essas palavras são ecoadas mais tarde por tantos outros servos de Deus. Inclusive Jesus no Getsêmani, quando sua alma estava profundamente triste até a morte. O sofrimento emocional do profeta mostra que estar no centro da vontade de Deus não é sinônimo de paz externa, mas é sim a única forma de paz verdadeira. As confissões de Jeremias não são fraqueza, são coragem. Coragem de ser verdadeiro diante do eterno, de abrir a alma, de mostrar que até o mais fiel dos profetas precisa de consolo. Jeremias nos ensina que fé não é ausência de dor, é perseverança em meio à dor, é continuar falando, mesmo chorando, é manter-se de pé, mesmo quando tudo desaba. Elas também nos lembram que Deus não exige força inabalável, Ele acolhe o quebrantado, Ele fortalece o cansado, Ele honra quem permanece, mesmo tropeçando. Jeremias, com suas confissões, nos mostra que os gigantes da fé também choram, também duvidam, também desabam. Mas o que os torna grandes é que mesmo assim, continuam caminhando ao lado de Deus. Por fim, essas confissões eternizam Jeremias não apenas como profeta do juízo, mas como profeta da alma humana, um espelho de nossas próprias lutas, um irmão nas dores, um companheiro na jornada da fé difícil. E sua transparência continua curando, ensinando e inspirando aqueles que também ousam dizer a verdade, menos mesmo quando ela dói. Os dias finais de Jeremias são como o cair da tarde após uma longa tempestade. O céu ainda está encoberto, os ventos ainda sopram, mas há uma quietude estranha. Não porque a guerra terminou, mas porque a resistência encontrou seu limite. A cidade de Jerusalém estava em ruínas, os muros derrubados, o templo destruído e o povo exilado. A palavra do Senhor se cumprira com dolorosa exatidão. E o profeta, que tanto clamou, tanto alertou e tanto chorou, agora caminhava em meio aos escombros daquilo que tentou salvar. Jeremias não foi levado à Babilônia, ficou na terra, entre os que restaram, homens, mulheres e crianças marcados pela perda, pelo medo e pela confusão. A presença de Jeremias entre os sobreviventes era para muitos um mistério. Por que o profeta da destruição continuava ali, no meio dos destroços? Talvez porque sua missão ainda não havia terminado. Foi nessa fase que Jeremias escreveu as Lamentações, um grito poético de dor, um lamento pela cidade caída, pelo templo profanado, pelas promessas desfeitas. O livro é uma elegia nacional e, ao mesmo tempo, uma oração pessoal. Em suas linhas, ele descreve a fome, a morte, a vergonha. Fala de crianças que pedem pão e não têm, de sacerdotes mortos nas ruas, de jovens e velhos tombando lado a lado. Mas no meio desse vale de lágrimas, ele ousa escrever: quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. É uma das declarações mais sublimes da fé em tempos sombrios. Jeremias nos ensina que até no luto há espaço para a esperança, que mesmo quando tudo parece acabado, a fidelidade de Deus permanece. Ele não nega a dor, mas a insere num contexto maior. O amor de Deus não falhou, o povo é que se desviou. Mesmo após o cumprimento do juízo, o coração de Jeremias continuava pulsando em compaixão. Ele orientou os poucos remanescentes, advertiu contra alianças com o Egito, clamou para que confiassem no Senhor, mesmo sem templo, sem cidade, sem rei. Mas como tantas outras vezes, foi ignorado. Acabou sendo levado à força para o Egito por um grupo rebelde. Lá, continuou profetizando, continuou denunciando a idolatria. Continuou sendo a voz solitária de Deus entre um povo que insistia em não ouvir. O fim exato de Jeremias é um mistério. A tradição sugere que tenha sido assassinado no Egito por aqueles
que se irritaram com suas mensagens. Mas a Bíblia não registra sua morte. É como se o profeta tivesse se dissolvido na poeira da história, como sua voz se dissolvia tantas vezes no vento da incredulidade. Mas mesmo o silêncio final de Jeremias fala: sua ausência é uma presença constante entre os destroços da fé. Ele é o eco que permanece, a memória viva do que significa obedecer até o fim. Um homem que falou quando ninguém queria ouvir, que chorou quando ninguém queria sentir, que permaneceu quando todos haviam fugido. Seu último suspiro profético não foi um grito de revolta, mas uma semente de esperança. Mesmo em terra estrangeira, mesmo entre ídolos, mesmo no exílio, Jeremias mantinha a chama acesa, e essa chama passou a outros. Alimentou o espírito de Daniel, fortaleceu o ânimo de Ezequiel, preparou o caminho para o retorno do povo, para a reconstrução de Jerusalém, para o advento do Messias. O ministério de Jeremias termina sem aplausos, sem multidões, sem final feliz, menos aos olhos humanos, mas diante de Deus foi uma vida completamente entregue, uma obediência absoluta, uma fidelidade inquebrantável. Seu silêncio final é mais eloquente que muitos sermões. Ele nos lembra que o verdadeiro sucesso espiritual não está nos resultados visíveis, mas na constância invisível. Jeremias morreu como viveu, fiel, solitário e cheio de verdade. Mas sua história não termina com sua morte. Ela continua nas palavras que deixou, nas sementes que plantou, no exemplo que inspirou e, acima de tudo, na esperança que anunciou. Esperança que ainda hoje, tantos séculos depois, continua sendo a âncora de todos aqueles que ousam confiar, chorar e continuar. Assim encerra-se não apenas a trajetória de um profeta, mas o testemunho de um coração que, mesmo partido, nunca deixou de bater no compasso da vontade de Deus. Se essa mensagem tocou o seu coração, inscreva-se no canal agora mesmo e ative o sininho para não perder nenhuma nova palavra. Aqui você encontra estudos profundos da Bíblia, histórias transformadoras e reflexões que edificam a sua fé. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso hoje. Deus abençoe você.